Olá! Hoje eu te convido a refletir comigo sobre uma questão concernente à adoção. Bom, depois de muito tempo esperando, eu me tornei mãe ou pais por adoção e vem a seguinte questão: contar ou não contar a respeito da história de adoção para a criança? Como conversar a esse respeito? Eu sou a Josane Campos e esse é o canal Como Nossos Pais. Seja muito bem-vindo! Em razão da minha prática como psicóloga jurídica, nas áreas de infância e também nas áreas de família, eu já me deparei com algumas famílias que tiveram bastante dificuldades de tratar da adoção com os seus filhos, tendo sido adotados pequenininhos ou mesmo quando eles foram adotados maiores. Sempre na hora de falar a respeito da adoção, algumas famílias ficam se questionando se seria melhor falar ou não, se isso faria bem ou mal para a criança. Então eu elenquei aqui 3 perguntas que muitas vezes os pais adotivos se fazem a respeito desse tema para a gente conversar. Primeiro, contar ou não contar, como contar e quando contar. Bom, antes de mais nada, vamos ver o que a lei nos diz a esse respeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 48, nos diz que toda criança com a história de adoção tem o direito de ter acesso ao seu processo, ter acesso à sua história, após os 18 anos de idade. Antes dos 18 anos de idade, se houver acompanhamento psicológico e consentimento dos pais, a criança também pode ter acesso, a depender dos benefícios que isso vai trazer para a pessoa, da curiosidade e da importância, do impacto que isso tem para a sua vida. Bom, dito isso, vamos então ao primeiro ponto. E aí, contar ou não contar? É melhor para a criança? É melhor que ela saiba a respeito da sua história de adoção? Se algo tão importante concernente à vida da criança fica escondido, não dito, por vezes subentendido, e ganha um status de segredo, de tabu familiar, pode haver uma influência muito importante no comportamento da criança e também na dinâmica familiar. Porque no dia a dia, a criança vai fazendo perguntas a respeito da sua vida naturalmente. O natural é que a criança chegue nos pais e tenha confiança para perguntar a respeito de diversos assuntos. E a criança vai percebendo que os assuntos familiares, os assuntos relacionados à própria família, são assuntos não tocados. E isso faz com que a criança comece a sentir assim, opa, tem alguma coisa aí nessa história que eu não estou sabendo. Então, para tentar entender o que é que acontece quando se trata desses assuntos familiares, a criança passa a prestar muito mais atenção nos assuntos dos adultos. Ela pode achar que os adultos não confiam nela e se sentindo insegura em relação a isso. Isso pode ocasionar, inclusive, em fantasias de abandono, porque se tem alguma coisa acontecendo que os meus pais não estão me contando, então será que eles não gostam tanto assim de mim? Por outro lado, os pais, com medo de que outras pessoas comentem a respeito da história, já que eles mesmos não estão falando, começam a evitar situações sociais, começam a evitar contato com familiares ou com amigos, o que pode trazer uma dificuldade para a família como um todo. Um dos grandes medos que levam os pais adotivos a não falarem a respeito da história da adoção com os filhos é o medo, o receio de que os filhos venham a preterilos. Se ele souber que eu não sou a mãe biológica ou eu não sou o pai biológico, será que ele não vai querer procurar a sua mãe verdadeira? Espera aí, quem é a mãe verdadeira dessa criança? A mãe, o pai, é aquele que está ali presente no dia a dia, que cuida, que educa, que dá bronca, que dá amor. O medo da reação da criança, na realidade, o que tem por trás é o medo das próprias reações. Porque falar da história de adoção com a criança é também retomar muitas vezes a própria história, como por exemplo a dificuldade para engravidar, histórias pessoais de abandono, fantasias relacionadas à herança biológica da criança. Por isso que é muito importante trabalhar esses aspectos enquanto você se prepara para receber o seu filho adotivo. Mas e aí, como que eu vou contar? Como que eu vou falar a esse respeito? Bom, é preciso, em primeiro lugar, desmistificar essa ideia de revelação.
Revelar significa o quê? Significa trazer à tona algo que estava escondido. E narrar sobre a história de adoção significa contar, falar a respeito dela com seus fatos, com seus personagens. Conversar a respeito da história da criança, da história pregressa da criança, é muito importante para o seu desenvolvimento, para a construção da sua identidade. Então, como eu me preocupo com a construção da identidade do meu filho, para que ele tenha tranquilidade nessa construção, eu vou aos poucos contando, de acordo com a idade da criança, conforme ela compreende. Vou tentando tornar isso como algo natural, porque de fato isso faz parte da história, né? E é bem importante que ao contar essa história, a gente inclua a história pregressa da criança e a história pregressa dos pais também. Por último, quando contar? Bom, dentro dessa perspectiva, se a adoção é entendida como o processo de filiação, vai se contando a respeito da adoção desde sempre. E qual que é o momento certo? A partir da curiosidade da criança, conforme ela vai perguntando, dentro da linguagem, né, que ela compreende, e conforme ela vai conseguindo elaborar e fazer uma próxima pergunta para compreender um pouquinho melhor aquilo que foi dito anteriormente a ela. A pergunta de onde eu vim, que muitas vezes é tão temida, é importante que a gente pense essa pergunta como a curiosidade da criança a respeito do desejo da mãe e do desejo do pai por ela. Então, muitas vezes ela quer saber também como que começaram a pensar a respeito da adoção, quando que imaginaram que ela poderia ser uma filha pela via da adoção. Essa história também é muito importante de ser contada para a criança. Assim ela vai entendendo como é que você desejou que ela existisse na sua vida. Os pais, os cuidadores, eles são os guardiões da memória da criança. À medida que vai se contando a história da criança para ela, é que ela vai construindo as suas próprias memórias e vai construindo também o seu processo de identidade. Se você gostou de pensar a respeito desse tema, curta esse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que possam estar vivenciando essa experiência da adoção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!